Jesus Cristo é a mensagem do seu sacrifício, não a mensagem daquela cruz que foi utilizada para crucificar o seu corpo. Esse simbolismo daquela cruz é um simbolismo do catolicismo, porque a cruz, que é o simbolismo dos cristãos, é o sacrifício de Cristo, que cravou sobre si os nossos pecados, não sobre uma cruz, mas sobre seu próprio corpo, carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, não pela cruz, mas por Jesus. Mateus 27, 38 diz: E foram crucificados com ele 2 assaltantes, 3 cruzes, 3 objetos, um à direita e outro à esquerda. Não a cruz, mas o sacrifício de Jesus também foi por eles 2. A igreja, um lar, ou uma pessoa que coloca no pescoço aquela cruz, geometricamente em forma de cruzeta, estará cometendo a heresia, pois está tendo o emblema da cruz romana que os romanos usaram para crucificar Jesus como emblema. Mas o sacrifício de Jesus é a cruz que ele carregou por nós. João 19, 17: E ele próprio, levando a cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, cumprindo assim o seu sacrifício. A cruz foi apenas um objeto utilizado para crucificar Jesus, mas Jesus, ele carregou sobre si a cruz que temos que carregar. É a que Jesus carregou, não aquela cruz de madeira, mas a cruz de levar nossos pecados sobre si, e nós somos crucificados com Cristo. E para isso não precisamos estar tendo nossa igreja, uma cruz, nem no nosso pescoço, nem em nosso lar. Isto é idolatria. Filipenses 2,9: Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Cruz é humilhação. A vitória de Jesus em cumprir seu sacrifício por nós é exaltação em glória. Se alguém quiser usar um simbolismo de cruz vazia, então utilize, ainda que erradamente, o túmulo vazio. Porque o túmulo vazio que mostrou que Jesus ressuscitou, porque as pessoas foram lá e eles estavam vazios. A cruz de madeira, aquelas 3 cruzes de madeira vazia, não quer dizer nada, porque os ladrões da cruz também foram de lá tirados. Cruz vazia não significa ressurreição de Jesus. A cruz que Jesus carregou é o sacrifício feito por nós, e não a cruz de madeira, que é um símbolo romano de humilhação para as pessoas. Jesus humilhou-se sim, por causa dos nossos pecados, mas não necessariamente o fato de ter sido pregado numa cruz de madeira, ou a mesma amarrado numa estaca, como os testemunhos de Jeová gostam de dizer. Hebreus capítulo 12, verso 2: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, a humilhação, a maldição, desprezando a ignomínia, não a cruz em si, mas nossos pecados, e está sentado à destra do trono de Deus. Venceu a morte, mas antes instituiu a Santa Ceia como símbolo autêntico do seu sacrifício por nós em seu corpo, e não na cruz, um objeto utilizado para crucificar o corpo de Jesus. A cruz é apenas um objeto que lembra, mas não tem autenticidade para ser símbolo de vitória. A Santa Ceia, sim, e foi ordem do próprio Jesus. Quando se fala cruz, fala-se em sentido de linguagem figurada do sacrifício de Jesus. O sentido das expressões carregou a cruz significa que carregou nossos pecados sobre si, fazendo-se maldição por nós. Logo, a cruz, enquanto objeto de tortura, se tratou da cultura romana,
em querer utilizar seu recurso mais vil para humilhar Jesus. Na verdade, Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se maldição por nós, não por ter sido pregado em uma cruz de madeira, e sim por carregar nossas culpas abomináveis sobre si. Vejamos então 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Pois a palavra da cruz, o sacrifício de Jesus, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos por ele, pelo seu sacrifício, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,19 diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Antes, até os próprios discípulos tinham dificuldade de entender. João capítulo 6. E que Jesus não estava colocando seus pecados sobre a cruz, e sim em seu próprio corpo, no qual carregou sobre si a maldição, que era a nossa punição. A cruz da cultura romana em nada tem a ver com a cruz de Cristo, que Cristo carregou para nos justificar pelo seu sangue, pela sua morte vicária, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. Em João 6, fala-se que multidões seguiam a Jesus para receber cura, para as suas benesses, para seus status. Mas quando Jesus, em João capítulo 6, começou a falar, a ensinar-lhe a palavra, a dizer que eles tinham que negar-se a si mesmo, carregar sua cruz e segui-lo, poucos ficaram ali do lado de Jesus. Até que Jesus perguntou aos seus discípulos que ali estavam: e vocês não querem ir também? Pedro, pela autoridade de Deus, de entender a mensagem da cruz: Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens a palavra de vida eterna? Não é de se estranhar hoje que tantas igrejas estejam superlotadas de membros, que muitos têm status financeiros, fazendo-se suntuosos templos para abrigar tantas pessoas, mas que na verdade, se essas igrejas pregassem o evangelho como deve ser pregado, muitos não estariam ali, porque teriam que negar-se a si mesmo. As igrejas fazem culto, louvam, cantam, esperneiam, mas não ensinam a palavra de Deus. Nem Santa Ceia, muitas delas nem realizam, nem chamam as pessoas para a realização da Santa Ceia, que é um mandamento de Cristo. Você que tem igreja, que está com uma cruz dessa, ou que não esteja ensinando as pessoas devidamente, abandone esse ato, converta-se ao Senhor e siga a palavra de Deus ensinando os seus fiéis. Senão, tu dará conta dos seus pecados por ensinar a palavra de Deus de forma deturpada, apenas por questão de status ou para encher a tua igreja. Para Deus isso não vale. E muito diz: mas a minha igreja está lotada, a minha igreja está grande, a minha igreja progrediu. Meu querido, o inferno está cheio de gente que progrediu. O inferno está cheio de vagas para aqueles que não obedecem. O inferno que eu digo não no sentido de lugar, mas no sentido de situação, de estar sob o juízo de Deus. A cruz romana não tem nenhuma glória, mas a cruz de Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, que chamam de cruz do Calvário, porque ele foi carregado até o Monte Calvário, aquela cruz não simboliza o cristianismo. O que simboliza o cristianismo é o sacrifício de Cristo. Porque se Cristo não morresse por nós, não carregasse nossos pecados sobre si, não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Sua reconciliação. Cruz não reconcilia ninguém, mas Cristo no seu sacrifício, sim. A Bíblia é cheia de simbolismo. Simbolismos apontam verdades e tem muita gente vivendo, dirigindo a sua fé ao simbolismo, esquecendo da realidade que esse simbolismo tem que apresentar, que esse simbolismo apresenta. É por isso que muitos ficam ainda se circuncidando, ficam guardando o sábado, ficam oferecendo sacrifícios, ficam guardando cruz em casa, carregando cruz no pescoço, colocando cruz em suas igrejas. Isso é idolatria, isso é engano. Efésios capítulo 2, verso 6 diz: e pela cruz, Cristo pelo seu sacrifício, não pela cruz aquela de madeira que os romanos fizeram, construíram, edificaram, aquele carpinteiro fez. Pela cruz, Cristo pelo seu sacrifício,
reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a cruz que ele carregou, ele, seu sacrifício, a inimizade. Leia a partir do versículo 11, o sacrifício de Cristo, que é a cruz que devemos levar e sofrer, porque fomos crucificados em Cristo. Seus inimigos, não inimigos da cruz, não da cruz objeto, que eram até amigos, mas de Jesus, culminando com seu sacrifício, que foi numa cruz. Mas a cruz que Jesus carregou não tem forma geométrica. Ele é a essência do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sua paz, a cruz não transmite paz. Jesus, sim. Quem olha para uma cruz e sente uma paz é porque está sendo enganado por algum espírito, porque só quem dá a paz é Jesus. Eis que vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa foi a palavra de Jesus. Colossenses 1:20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz. Cruz aqui significa seu sacrifício e não a cruz objeto. Por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, mostrando que não se trata da cruz objeto, e sim pelo seu sangue, que autentica a cruz na essência, mostrando que não a cruz como objeto de fé, e sim a cruz como essência do sacrifício de Jesus, que em nada tem a ver com a escolha dos romanos de escolher algo mais vil para perseguir a Jesus. O Jesus foi humilhado, o que foi vil no sacrifício de Jesus não foi aquela cruz, não foi a atitude dos romanos, foram os nossos pecados, foram as nossas transgressões. Isso é que foi vil para Jesus, isso que foi maldição para Jesus. Aquela cruz apenas era uma filosofia que significava para os judeus uma forma de humilhar, mas nada a ver com a cruz de Cristo. Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito da dívida que havia entre nós, a lei, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, não cravando na cruz de madeira do nosso pecado, mas cravando nele mesmo, no seu próprio corpo, no seu sacrifício por nós, porque Jesus cravou nossos pecados sobre si. A cruz vazia pode significar no máximo que o corpo de Jesus não está mais lá, foi retirado, assim como as outras duas cruzes daqueles dois ladrões que também ficaram vazias. A cruz, nossos pecados, a cruz, nossos pecados, que Jesus carregou, ainda existe em nós cristãos, porque cada um deve tomar sua cruz, obediência ao Senhor e o seguir, porque no mundo, por seguir a Jesus, temos aflições. Jesus mesmo falou, no mundo tens aflições, eu venci. E no decorrer da contextualização bíblica mostra que Jesus, ele nos garante vitória. O túmulo vazio, sim, Jesus ressuscitou. É muito mais importante do que mesmo a cruz como objeto e um local onde Jesus foi crucificado. O túmulo também foi um local onde Jesus foi colocado o corpo de Jesus, no qual o corpo de Jesus foi morto. E isto porque a ressurreição de Jesus é o marco da vitória do cristão, que deve seguir após o Senhor, tomar sua cruz, não um objeto de desenho, ou de madeira, ou de ouro, ou de metal. E seguir ao Senhor, perseverando até a morte. A cruz na qual Jesus morreu foi tomar sobre si nossos pecados,
vertendo o seu sangue na sua obediência em carregar nossas culpas sobre si, ressuscitando ao terceiro dia, deixando o túmulo vazio, local onde o corpo de Jesus foi colocado. Se você quer dizer que a cruz vazia significa que Jesus não está lá, que Jesus ressuscitou, o túmulo vazio é mais próximo de uma representação, que mesmo assim colocar um túmulo dentro da igreja é algo muito errado, porque fere o princípio bíblico. Então o túmulo vazio seria um símbolo de que Jesus ressuscitou. Implantação na cruz como símbolo do cristianismo católico. O cristianismo começou com os seguidores de Cristo, que nunca usou cruz, objeto, como símbolo de fé do cristianismo autêntico, e sim, o sacrifício vitorioso de Cristo em morrer por causa dos nossos pecados. O catolicismo romano começou com a inauguração da seita católica, e foi por isso que mistura o fato da cultura romana da cruz com objeto de severa punição e a aplicou em Cristo, e assim juntando a cultura romana com o fato de crucificar Jesus em uma cruz, que pegaram essa cruz, objeto, para ser simbolismo do sacrifício de Cristo, quando, na verdade, bíblica aponta que esse sentido da cruz, objeto, está muito longe de representar a cruz, nossos pecados que Jesus carregou sobre si. Eu disse muito longe, que nada, totalmente longe, absolutamente longe. O catolicismo, através de orações à morte, também é outra história que nós já falamos em outro vídeo. Então, pense bem, a cruz, usar a cruz objeto como simbolismo do cristianismo é sim uma heresia concordante com o sinal da besta, que cria a inspiração para usar essa simbologia como uma idolatria em desviar o sentido da adoração a Cristo, a Deus, ao Senhor, em espírito e em verdade. Você quer se lembrar do sacrifício de Cristo? Sinta-o na tua alma. Não é uma cruz vazia que vai te lembrar. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Lá tem a mensagem que Jesus fez tudo por você. Leia Isaías 53. Examina a Bíblia com mais honestidade, com mais profundidade, com mais espiritualidade, com mais temor. Para mim não interessa se você é pastor, se você é bispo, se você é PhD, se você se intitula apóstolo, que na verdade apóstolo biblicamente é mais relacionado ao missionário. Paulo foi apóstolo que ele não ficava dentro de igreja, sentado lá, administrando. Ele chegava lá, pregava, colocava lá, como ele fez com Timóteo, e ia continuar pregando o evangelho. Você que se titula apóstolo, está mentindo, está querendo enganar os trouxas da tua religião, da tua denominação. Mas vamos voltar à palavra de Deus, que é mais interessante. Torno a dizer, biblicamente, o símbolo do sacrifício de Jesus, na sua ressurreição, da sua ascensão, da sua promessa em voltar a buscar o seu povo, na sua segunda vinda, é sem sombra de dúvidas, com a sua chancela, é a Santa Ceia. Jesus mesmo disse, quando ele instituiu a Santa Ceia, fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia é o verdadeiro simbolismo do sacrifício e vitória de Jesus Cristo, em promessa que ele veio nos buscar. Por que nós vivemos a Santa Ceia? Porque Jesus ainda não veio nos buscar. Por isso que a Santa Ceia deve ser realizada aqui, com o simbolismo do suco da uva e o simbolismo do pão. Não é você pegar um pão e criar transubstanciação e dizer que o pão é o corpo de Cristo e o sangue e o vinho e o suco é o sangue, nada. O suco continua sendo sangue, o pão continua sendo pão. O importante é você se converter a Senhor Jesus e aceitar não o simbolismo como se você estivesse comendo o corpo de Jesus e bebendo o seu sangue, mas no sentido de que é uma chamada à sua responsabilidade de ter uma vida de santidade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando falou sobre a ceia, em capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, numa das palavras diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A simbologia bíblica do sacrifício de Cristo é a sua Santa Ceia. Não é uma cruz. Da mesma forma que não se deve comemorar a Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal.
Então a ceia ficou no lugar da Páscoa. A Páscoa havia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Jesus instituiu no lugar da Páscoa a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é o verdadeiro emblema, é a verdadeira mensagem da cruz, é aonde Jesus mostra o que ele fez por nós. Ele instituiu a Santa Ceia quando foi se sacrificar. E pensa nisso bem. Examina a palavra de Deus. Eu estou encerrando por aqui devido ao fato de ser muita coisa, mas eu vou colocar o link deste texto, desse estudo bíblico que eu estou lhes falando. Inclusive, nesse link tem algumas ponderações de pessoas de pessoa que é a favor de colocar cruz, que defende aquela cruz de madeira. E eu estou colocando aqui esse link para que você possa examinar melhor. Porque o fato de usar cruz como talismã até existe. Há informações que antes de Cristo já era sinal de maldição e condenação, daí sendo a cruz apenas um objeto no qual Jesus morreu. E não foi a cruz em si, e sim os pregos, as humilhações. Porém, a essência da cruz está no sentido independente do objeto chamado de cruz, e sim no sofrimento de Jesus até a morte, e morte sob a maldição da causa dos pecados da humanidade. Essa sim é a cruz da realidade da obra de Jesus, que também todos os cristãos devem levar. Como Cristo morreu em uma cruz, acharam por bem usá-la como antídoto. Está errado isso, claro. As igrejas ficam usando isso, igrejas chamadas evangélicas e por aí, usando cruz. É falta de temor a Deus, é falta de discernimento, é confusão da filosofia teológica desse pessoal. Lamentavelmente, o catolicismo e outros segmentos religiosos, e pasmem, até algumas igrejas identificadas como evangélicas, usam cruz em seus templos, como emblema da obra de Cristo, enquanto na realidade essa cruz romana não condiz com o real sentido do que é a cruz, no sentido da obra expiatória de Cristo, e que nele, em Cristo, somos crucificados todos os dias. E que Deus abençoe você, e que você possa meditar na palavra de Deus com maior profundidade. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Não estou aqui falando mal das pessoas, nem fazendo acepção da fé de ninguém. Estou aqui neste vídeo dando uma orientação para que você que crê em Deus, que tem temor à palavra de Deus, que quer servir a Deus em espírito e em verdade, que quer entender a mensagem da palavra de Deus, leia a Bíblia, ore ao Espírito Santo, para que você não seja mais um a seguir cegos. Porque a Bíblia diz que aqueles que seguem os cegos, biblicamente falando, eles caem no abismo tanto quanto eles. Mas que você é sincero com Deus, não se apegue em termos de religião nem denominação, mas procure entender e se aproximar daquela igreja, daquelas pessoas que mais apresentam fruto cristão, fruto do ensino da palavra de Deus, embora aqui na terra ninguém seja perfeito, mas aqueles que procuram servir a Deus em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe. Amém.
Jesus no Getsemane foi pregado por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados. Após 3 dias, ressuscitado. Todo seu corpo foi embalsamado, e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, e seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus carregou nossos pecados sobre si. Essa é a cruz que Jesus carregou. E por isso eu digo, vai orando, pedindo a Deus para te abençoar em nome de Jesus.